12. Diz assim a palavra de hoje: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: põe em ordem a sua casa. Por quê? Porque você morrerá e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eu o curarei, e daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos de vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade por causa de mim mesmo. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e aplicaram a úlcera, e ele se recuperou. E Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus da escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. E naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Queridos, essa palavra, ela nos fala exatamente sobre quando eu me arrependo, eu acho a misericórdia e o favor de Deus. Ezequias, para quem não conhece, ele foi um rei de Israel, e ele foi um rei bom, porque existiram reis. O livro de Reis, na palavra de Deus, na Bíblia, ele fala de reis bons e ele fala de reis que fizeram reinados ruins. Os que fizeram reinados bons foram aqueles que buscaram a Deus, aqueles que tiraram os ídolos, aqueles que se consagraram a Deus, aqueles que em tudo eles tinham temor de Deus. E aqueles que governaram de maneira errada foram aqueles que não quiseram nem saber da palavra de Deus, colocaram ídolos no lugar do Deus vivo e até mesmo destruíram o templo de Deus, macularam as coisas sagradas. Esses fizeram maus reinados. Ezequias não, Ezequias fez um bom reinado. Ele abriu o templo, o seu antecessor Acás tinha fechado o templo de Deus, não tinha mais levita, não tinha mais louvor. E então, quando Ezequias assume, ele abre o templo, ele restaura o templo, ele fala para as pessoas trazerem as ofertas, ele coloca os levitas no altar, ele realmente promove um grande avivamento na sua época. Só que em determinado momento na vida de Ezequias, quando tudo já estava restaurado, o que ele faz? Ele acaba, infelizmente, tropeçando. O coração dele foi mudando durante a caminhada. E quando ele viu, ele já estava orgulhoso. Quando ele viu, ele já estava com um sentimento errado. Ele começou com um sentimento bom, mas durante a caminhada, ele foi sendo influenciado por sentimentos malignos. O orgulho é um sentimento maligno. O orgulho é quando eu deixo de ouvir a voz de Deus. O orgulho é quando eu deixo de buscar a Deus. Quando eu já não tenho mais aquele temor que eu tinha antes. Quando eu já não frequento mais a casa de Deus. Quando eu já deixo Deus de lado, não tenho mais Deus como prioridade. E Deus começou a perceber isso em Ezequias. Então Deus fala, para ele não se perder, eu vou recolhê-lo. E Deus fala para Isaías, o profeta Isaías, ir na casa dele e dar a notícia. E Isaías vai até a casa de Ezequias, até o palácio real, e entra lá, imagina a coragem desse profeta, e fala para ele: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque o Senhor falou que você vai morrer. Imagina você receber uma notícia dessa. Naquela hora, Ezequias dá um choque em Ezequias. E Ezequias, o que ele faz? Ele vai chorar e orar e se arrepender, porque ele sabia que tinha um caminho para que aquela sentença não acontecesse.
E o único caminho para aquela sentença não acontecer era ele se humilhar diante de Deus, ele pedir para Deus saber que em Deus estava a autoridade para deixá-lo viver ou não. Ele chora, ele conversa com Deus, ele fala: Deus, lembra de tudo que eu fiz pela tua casa. Senhor, lembra que eu não fui como o meu antecessor que deixou a tua casa fechada. Eu pus os levitas no altar, as ofertas voltaram, os sacrifícios voltaram. Então eu te peço, Senhor, não, que eu não morra, Senhor, mas que o Senhor venha e tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Deus, o profeta Isaías estava quase saindo do palácio, estava lá no pátio já. O Senhor vai no ouvido dele e fala: volta lá, fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele, e porque ele orou e se humilhou diante de mim, e ele se arrependeu, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías volta e fala: Ezequias, Deus ouviu a sua oração, e ele vai te dar mais 15 anos de vida. Ezequias fica contente, porém veio a dúvida: será que eu não vou morrer mesmo? A palavra de um profeta é muito forte. Será que Deus mudou de ideia mesmo? Me dá um sinal para que eu creia. E Isaías falou: você quer que o relógio, o tempo, você quer que Deus adiante o tempo em 1 hora, para que realmente você saiba que Deus falou para você que você vai viver? Ezequias falou: não, eu quero que o relógio atrase. Eu quero que o tempo volte uma hora, 2 horas, volte. O tempo volte, retroceda. E a palavra de Deus fala que Deus deu um sinal. O tempo voltou, o tempo retrocedeu. E ali, Ezequias se achou curado. Foi colocado um emplasto de figos ali na ferida que ele estava, e ele foi curado sobrenaturalmente. Eu queria deixar uma mensagem para você, uma lição para você que nós aprendemos com essa palavra. Essa palavra nos mostra que muitas vezes nós começamos bem, mas no meio do caminho o nosso sentimento ele se perde. Muitas vezes nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e temos sucesso em todas as coisas. Mas muitas vezes o nosso coração já não tem mais aquele temor de Deus. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, o orgulho entra. A gente começa a ter uma vida independente de Deus. E isso, na verdade, é uma malignidade para que a gente possa perder a bênção de Deus. Somos roubados, muitas vezes somos sentenciados. Por quê? Porque realmente não estamos agradando a Deus. Mas a terceira lição que nós aprendemos é que quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos a presença de Deus e falamos: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que o meu coração mudou, mas lembra-te, Senhor, de tudo aquilo que eu já fiz pela tua casa. Por isso que é importante ter memoriais diante de Deus. Por isso que é importante você ter um louvor diante de Deus. Você ter um sacrifício, uma oferta diante de Deus. Você ter uma vida de busca a Deus. Porque quando você clamar a Deus, você vai poder dizer para Ele: Senhor, lembra-te de que eu era um servo fiel. Lembra-te de tudo que eu já fiz pela tua casa. E assim como Deus se lembrou de Ezequias, Deus vai se lembrar de você. Sempre é tempo de arrependimento. Sempre é tempo de arrependimento. Eu não sei que sentença que está sobre a sua vida, mas eu sei que se você orar hoje, se humilhar diante de Deus, Deus pode mudar essa sentença, como mudou na vida de Ezequias.